Olá, amigos da VP Dicas, eu sou a Ivete Quintela. Nós vamos falar com duas pessoas muito interessantes para o VP Dicas, para os seguidores do Brasil e outros países inclusive, não é? Nós vamos falar um tema importante que é sobre financiamento imobiliário. Esse financiamento imobiliário que pode ser feito no país de origem. Não é isso, Marco e Mário? Me explique melhor sobre esse assunto, por favor. Olá a todos, viva! Eu sou o Mário. Eu sou o Marco. E nós somos responsáveis pela parte imobiliária desta parceria com a VP Dicas. Já há uns 4 anos, não é isso, meu amigo? Já vão 4 anos, sim, com certeza, Ivete. E, portanto, esse tema é um tema recorrente, mas nunca é demais nós aprofundarmos, porque continua ainda a existir aqui alguma lacuna que leva alguns clientes a induzirem em erro quando têm intenções de obter um financiamento bancário para aquisição de um imóvel em Portugal e tentam o fazer depois de atravessar a ponte, depois de percorrer o caminho pelo oceano e chegar a Portugal. Como assim? Quer dizer, é mais interessante fazer um financiamento imobiliário antes de vir morar em Portugal ou antes mesmo de pretender escolher o local? Por que que isso é interessante? Mário, me fale isso. Então, pensem connosco. Enquanto ainda estão no país de origem, têm os vossos rendimentos, o vosso histórico bancário no país onde residem. Perfeito. E dessa forma, a banca portuguesa analisa esses rendimentos que são os atuais, analisa essas poupanças que são atuais, esse histórico que é atual. Ora, se vierem para Portugal primeiro, todo esse histórico se perde. Não se perde, mas a partir desse momento, obviamente, a banca vai começar a contabilizar os rendimentos em Portugal que ainda não existem. Não existe histórico do banco em Portugal. Ora, dessa forma, então, é muito mais simples e é permitido e é muito bem visto por parte da banca portuguesa analisar os rendimentos já existentes e o histórico bancário que já existe ao longo dos anos. Esse é o motivo talvez mais forte, porque na verdade é possível fazê-lo e devem fazê-lo antes mesmo de virem para Portugal. Então isso me remete a uma coisa muito interessante, quer dizer, os imigrantes vêm para cá, vêm com seus próprios vistos e eles vão ter que buscar uma autorização de residência. Alguns já têm a cidadania portuguesa, mesmo assim nunca viveram em Portugal. Então eles têm que fazer, inclusive, criar um relacionamento bancário para depois sim pleitear algum financiamento. É isso que você está tentando nos falar? Ivete, é isso mesmo, até porque a confusão normalmente acontece quando as pessoas pensam que está vinculado à tentativa de obtenção de crédito, a nacionalidade, o ter nacionalidade, o ter a residência, e isto é irrelevante nessa fase. Isto vai ser relevante quando o cidadão, nesse caso brasileiro, já vive em Portugal. Já vive em Portugal e, como o Mário estava a dizer há pouco e muito bem, vai ter que percorrer esse caminho e vai levar o seu tempo para criar aqui as suas raízes e principalmente de vínculo laboral, financeiro, para depois poder ter demonstrativos e justificar a operação. Enquanto ainda residente no Brasil, não há necessidade de comprovar nacionalidade, não há necessidade de comprovar autorização de residência no país, porque essa linha de crédito é específica e é justamente para cidadãos não residentes. É assim que é chamado. Sério? Então basta eles terem, por exemplo, um NIF, que é um número de identificação fiscal, que inclusive a VP Dicas pode fazer isso, que eles podem fazer um financiamento bancário utilizando o seu cadastro, digamos assim, do seu país de origem? É isso, Mário? É isso. Os documentos são muito simples, são os documentos perfeitamente normais para uma análise bancária, os documentos de identificação, o NIF, como a Ivete disse bem, que é o número de identificação fiscal, os extratos bancários, o recibo de renda ou o recibo de impostos
dos países onde estão a residir, os recibos de vencimento, uma cópia do contrato de trabalho, enfim, o imposto de renda, se for para o caso do Brasil, ou noutros países o rendimento que declaram, e portanto não é muito mais do que isso. A centralização do cadastro, se tem, enfim, algum problema bancário, todos os países têm essa centralização comum das suas dívidas ou das suas responsabilidades, portanto é de facto muito simples. Entendi. Então, só reforçando, então um único documento que eles vão precisar em Portugal seria o NIF? Nesta fase, sim, além dos documentos todos que já têm que ter, no país de origem, têm só que ter o número de identificação fiscal português e que pode ser tratado pela VP Dicas com toda a celeridade e o custo é também muito pequeno, portanto não tem... Qual o risco agora de uma pessoa que está no país de origem comprar um financiamento, fazer um financiamento bancário em Portugal nas mãos de uma pessoa errada ou de uma pessoa certa? Qual a diferença de escolher o parceiro ideal? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente, Ivete, e leva aqui a um ponto que deve ficar bastante claro. Existe uma legislação muito rigorosa em Portugal em relação a isso, em relação aos intermediários de crédito. São profissionais ou empresas que devem estar certificadas pelo Banco de Portugal para poderem atuar nessa área. Portanto, é uma legislação recente e que, como eu disse há pouco, é rigorosa, e o cuidado que qualquer cidadão não residente, nós estamos a falar para os brasileiros, mas não só, né? Portugueses que vivem no exterior, são cidadãos não residentes, vão passar por esse mesmo processo, ou outras nacionalidades, seja fora da Europa ou mesmo na Europa. Indianos, chineses, que são muito angolanos, norte-americanos, ou seja, qualquer cidadão que não resida em Portugal, e inclusivamente portugueses, que não residam em Portugal atualmente, ou seja, e que não obtenham os seus rendimentos em Portugal, podem recorrer a essa linha de crédito. Voltando à tua questão, é importante ter esta atenção. Quando vão recorrer a este serviço, a este tipo de ajuda, devem fazê-lo com pessoas que estão devidamente credenciadas e certificadas para o fazer. A VP Dicas tem uma equipe que é certificada? Vamos reforçar isso aí. Sim, aliás, o melhor que vocês podem fazer é ver o histórico na internet, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Google, ver as classificações, ver os comentários das pessoas, e essa é sempre a melhor forma do que lá está, que não é manipulado. Portanto, foram as pessoas que foram comentando e foram avaliando tudo o que lá está, e eu acredito que é das melhores formas hoje em dia é pesquisarem e perceberem que realmente é assim. Certo, mas agora me diga mais uma coisa, por favor. O Banco Português, os bancos portugueses, que são chamados bancas, não é? Eles financiam 100% ou como é que é? Qual a contrapartida do nosso cliente? Bem, Ivete, em relação a isso, nem sequer para os cidadãos que declaram rendimentos cá, os cidadãos que vivem e trabalham em Portugal, conseguem e é possível obter financiamento a 100%. Isso já não existe há alguns anos e atualmente um cidadão que reside em Portugal e que vai recorrer a uma linha de crédito habitação, na melhor das hipóteses, pode ir obter até 90% do valor. No caso dos cidadãos não residentes, estamos a falar de entre 30% a 35% aquilo que será preciso de envolvimento de capitais próprios. Então, se estivermos a falar num apartamento, por exemplo, de 200 mil euros, o cliente terá que ter pelo menos aí 60 mil euros para dar de entrada. E o restante pode ser financiado. Agora, a grande mais-valia disso tudo
são as condições. Mário, queres falar um pouco melhor sobre as condições, as taxas de juros? As taxas de juros, muito Sim, importante. isto que o Marco disse agora é muito importante e essencialmente tem a ver, obviamente, com o risco da operação, de clientes que não são residentes, a sua participação pessoal na operação ter que ser ligeiramente superior àquela que seria para um cidadão residente e português. Portanto, nesta ordem estão de facto cerca de 30% a 35% de participação pessoal como mínimo. Têm sempre que pensar isso, ok? Relativamente às taxas de juros, nós estamos num momento absolutamente ótimo. Historicamente, eu que trabalho nesta área há cerca de praticamente 25 anos, não me lembro de nenhum momento tão ótimo como agora. Porquê? Os spreads dos bancos, ou seja, a taxa adicional que os bancos cobram, estão em valores muito pequenos. Estamos a falar de valores na ordem de 1%, 1.1, 1.2, andará por aí. Mário, me diga uma coisa. Essa taxa de juros de um e pouco é ao mês, não é isso? Não, é taxa de juro ao ano. Como assim? E, aliás, 1% ao ano? Isso não existe. Lá é no Brasil menos. é impossível. Não, Ivete, eu disse há pouco, frisei que era um momento ideal. A taxa global nem sequer chega a 1%. Ah, não. E vou explicar porquê. Existe um indexante, que é a Euribor, que é a European Rate, portanto a taxa, uma média dos bancos bancários da Europa, que neste momento essa taxa é negativa. E ela vai somar com o tal acréscimo, com o tal spread. Ora, se esse acréscimo está em 1%, 1.1, 1.2 e a taxa é negativa, significa que a taxa global, estamos a falar em taxas de 0,5, 0,6 agora. Ok? Não significa que não possa haver ajustes, mas não há essa expectativa no momento. Portanto, significa que os clientes praticamente não estão a pagar juros neste momento. Os clientes que adquiram imóvel com recorrendo a financiamento praticamente não vão pagar juros neste momento, agora que estamos. Mas isso parece brincadeira, principalmente para nós que somos brasileiros, que estamos acostumados a pagar 2, 3 vezes o valor do imóvel para as bancas do Brasil. Repara, isto é uma medida europeia, não é uma medida especificamente portuguesa. Como nós sabemos, nós passámos por uma crise na Europa há uns anos atrás. Em que muitos clientes financiaram. Se de facto as taxas de juros tivessem muito altas agora, as prestações das casas seriam muito altas, conjugado com as dificuldades do mercado europeu, com a situação da pandemia. Iria aumentar. Exatamente. Então é uma medida também de segurança e de proteção, manter as taxas num nível baixo, historicamente baixo, para estimular o consumo, estimular a economia, e tem a ver com isso. Não é nenhum número de magia, é mesmo assim. E quanto tempo pode ser financiado imóvel aqui em Portugal? Isso vai depender essencialmente, Ivete, da idade dos proponentes. É possível financiar até os 75 anos. 75 anos. Agora, repare uma coisa, vamos fazer contas. Se temos um casal com uma média de 40 anos de idade, os dois, estamos a falar de um financiamento de 35 anos, com 35 anos de vida. Portanto, essencialmente depende disso. Com base nos 75 anos, subtrair a idade dos proponentes e vamos chegar até o tempo de vida possível do financiamento. Então, proporcionalmente, se uma pessoa, que temos muitos clientes que vêm com visto D7, que é o visto de aposentado, chega aqui com 60 anos, ele ainda tem 25 anos para financiar o imóvel? Não, com 60, isso? Neste caso tem 15. Teria 15 anos, ainda teria 15 anos para poder financiar. Anos. 15 anos. 15 anos. Até. Pode Até. não contratar por esse tempo, não é? Entendi. Ou, inclusive, vamos imaginar que há outro fator importante, que sabemos, em especial no Brasil, a moeda, que tem a sua cotação euro-real. E, por vezes, não é sempre o momento ideal para poder fazer essa transformação de real em euro. Vamos imaginar, pensem connosco, alguém que, de facto, tem poupanças significativas e que pode comprar um imóvel a pronto pagamento.
Não tem que o fazer agora. Pode recorrer ao financiamento, recorrer a esses 30%, 35% de capitais próprios e, numa altura mais ideal, mais confortável, numa conjuntura melhor, transformar as suas poupanças em euro, quando a cotação esteja mais favorável, e amortizar o empréstimo, liquidar o empréstimo na totalidade ou parcialmente. E isso praticamente é irrelevante em termos de custo, também não tem, a percentagem é muito pequena de penalização, é muito irrelevante mesmo e pode fazê-lo em qualquer altura. Perfeito, então isso é muito interessante, porque realmente tem muita gente vender seus imóveis nos seus países de origem e comprar à vista aqui. Então, quer dizer, eles nem precisam disso. Eles podem recorrer ao financiamento como, inclusive, medida protetiva para a sua própria moeda. É isso que você falou para nós. Isso mesmo, exatamente, isso mesmo. Exatamente. Aliás, nesse momento é contraproducente o fazer, não é? O que nós aconselhamos sempre aos clientes que pensam em colocar as suas economias, os seus capitais na aquisição de um imóvel sem recurso a crédito, não é de todo a melhor solução, justamente por tudo aquilo que o Mário teve a explicar, em função das taxas de juros serem muito atrativas. Então é vantajoso, inclusivamente, Ivete, repare uma coisa, os investidores estrangeiros que já tomaram conhecimento, já se aperceberam da grande vantagem que existe em investir no imobiliário aqui em Portugal para colocar depois o imóvel no mercado de aluguel, no mercado de arrendamento, acaba que, recorrendo à linha de crédito de habitação, o imóvel paga-se por si. Porque com o valor da prestação que o cliente vai ter que pagar desse recurso, né, do crédito, como o valor da prestação é muito inferior, vai ser muito inferior ao valor que ele vai poder obter de renda, no caso de ser um investimento, no caso de colocar o imóvel no mercado, portanto, com o tempo o imóvel paga-se por si. Portanto, sem dúvida nenhuma, não se descapitalizar é o conselho que nós damos, guardando as suas economias para um momento mais oportuno, como o Mário explicou, e aproveitando as condições que o mercado tem para oferecer nesse momento. Então, Mário, se esses imóveis ficarem disponíveis no mercado, vai ter dificuldade de arrendamento? Não, de todo. O mercado de arrendamento em Portugal, desde há muitos anos a esta parte, está incrivelmente ativo. A procura é muito superior à oferta. Significa que existe muitos clientes à procura de casas para arrendar e não existem muitas casas para arrendar. Isso faz com que todos os imóveis que entrem no mercado para arrendamento rapidamente são escoados no mercado. E estou a falar não só em Lisboa, no Porto, mas praticamente por todo o país. E quando falo em rapidez, estou a falar mesmo em rapidez. Estou a falar dias. De um dia para o outro, numa semana, 2 semanas no máximo. Isto também porquê? Porque muitos jovens que se iniciam na sua vida, divórcios acontecem todos os dias. A construção nova parou em Portugal nos últimos 10, 11, 12 anos, derivado da crise europeia. Nesse sentido, deixaram de entrar imóveis novos no mercado. Portanto, o mercado ficou com menos imóveis disponíveis como oferta, exatamente. E como tal, o arrendamento está muito dinâmico por esse facto. Há poucos imóveis e os que há para arrendamento são escoados muito rapidamente. Eu tenho uma pergunta sobre isso com relação aos valores de arrendamento. Por exemplo, um T3, que são 3 quartos. Lá em Lisboa é diferente do valor para arrendamento de um T3, digamos, em Leiria, que é no centro do país. A questão da diferença desses valores, para quem está comprando, qual a diferença de parcelamento? Quanto que ele vai pagar, mais barato ou mais caro do que um arrendamento? Bom, isso depende do objetivo de cada um. Nós podemos ter imóveis com o objetivo claro de rentabilidade, ou seja, eu não estou preocupado
se estou a comprar uma casa em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou nas Caldas da Rainha, o meu objetivo é contas, é rentabilidade. Eu paguei 100 mil euros por um imóvel e estou a ter uma rentabilidade de 10% ao ano. Este imóvel dá-me 10 mil euros por ano, dá-me 5 mil euros, dá-me 4 mil euros, dá-me 1000 euros. E é essas contas que eu tenho que fazer. Isto é um objetivo claro de rentabilidade. E para quem vai morar, por exemplo, o valor de um arrendamento pode ser proporcional ao valor da parcela do financiamento ou não? O arrendamento normalmente é superior. Muito superior, não é isso? Quer dizer, praticamente em todos os casos é superior, a não ser que seja um financiamento de muito curto prazo, que a prestação vai se traduzir num valor mais elevado, naturalmente, porque o número de anos é reduzido. Mas, regra geral, as pessoas aproveitam, e acho que devem aproveitar, né, para poder financiar pelo número máximo possível de anos permitido, de acordo com a sua idade, como foi explicado há pouco, e nesses casos a prestação vai se traduzir sempre muito inferior ao valor possível de renda obtido. Agora tem uma outra coisa aqui que eu acho que é importantíssimo a gente frisar, Ivete. Uma das outras grandes vantagens na ótica do investimento para quem está a investir em função daquilo que o Mário teve a explicar, da dinâmica. Então, Marco, você estava nos explicando que o valor de uma parcela de um financiamento pode ser muito menor do que o valor de um arrendamento. Sem dúvida. Em função daquilo tudo que foi explicado há pouco pelo Mário, as taxas de juros são muito baixas, isso se traduz num valor de prestação também bastante atrativo e, por sua vez, como existe mais procura do que oferta para as pessoas que precisam de uma casa para alugar, naturalmente o valor das rendas está também um valor elevado. De um modo geral, os valores estão elevados. Então o investidor vai sempre obter um rendimento muito superior do que a dívida que tem para com o banco, do que o valor que tem de prestação. Agora, uma outra vantagem que deve ser frisada, no meu entender, Ivete, é que, na ótica do investimento, quando o investidor está adquirindo imóvel para colocar aqui no mercado de aluguel, o que acontece? Além dessa vantagem, dessa relação de que, com o período, o imóvel acaba por se pagar por si próprio, tem outra vantagem, outra garantia da seleção. A vantagem em ter uma seleção mais apurada do perfil de cliente que vai lhe trazer menos risco. Uma vez que existe muito mais procura do que oferta, torna-se muito mais fácil conseguir selecionar, e é mesmo isso, temos que ser claros, selecionar o cliente mais adequado, mais certo, aquele que vai trazer mais garantia ao investidor. Perfeito, isso é muito importante, é muito interessante para quem vem investir, também para quem vem morar. Então, vamos reforçar a importância de fazer o financiamento imobiliário em Portugal, no país de origem. Para a gente fechar o bloco, e a gente agradece muito e me explica simplesmente o seguinte: é mesmo importante fazer antes de vir, certo? Certo, absolutamente. Como nós já referimos, é decisivo, porque o banco vai se basear em factos, e esses factos são documentos. E quando ainda estão no país de origem, a pessoa está na posse desses documentos atualizados. Tem recibos de renda atuais deste ano, tem recibos de vencimento de salário atuais, tem extrato bancário atual, tem o seu histórico atual. Isso deixa de acontecer se vem para Portugal, arrenda uma casa 3, 4 meses para ver se gosta, e ao final de 3, 4, 5 meses então eu vou comprar, o banco pede ok, então os seus rendimentos atuais, não tenho, eu estou cá em Portugal há 5 ou 6 meses, o seu extrato de conta, qual é o relacionamento com o banco? Eu abri conta há 2 meses. Portanto, pode deitar tudo por água abaixo. É claramente preferível tomar a decisão e comprar o imóvel ainda enquanto está no seu país de origem.
Até porque nós temos depois todos os outros meios, que são as visitas virtuais, fazemos videochamada, podemos fazer... Há um histórico também, na VP Dicas já fizemos muitos negócios mesmo, com muitos clientes, que vendemos imóveis sem eles visitarem presencialmente o imóvel. Isto é mesmo verdade. Com chamadas virtuais, com virtual tour, como nós chamamos, a entrega de documentação certificada, portanto, tudo isso é possível. E foi uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, foi esta evolução tecnológica e este caminhar por outros caminhos que levaram a este desenvolvimento. Não necessariamente, como é óbvio, não é? Há clientes que optam por esse caminho e têm corrido muito bem, e há outros que optam por tratar de tudo à distância, a apreciação do processo para o financiamento, depois a seleção dos imóveis à distância, mas quando chega na altura de tomar a decisão, alguns optam por vir de propósito para as visitas presenciais e avançar. Existem essas duas possibilidades, como Perfeito, é óbvio, não é? Ivete, eu lembrei-me agora de um pormenor que me parece também importante e que não tínhamos referido. Quando existe financiamento ou quando o cliente tem essa hipótese de o fazer ou quer fazer, é sempre preferível fazer a análise financeira primeiro. Okay? Perfeito. Por quê? Porque é uma questão de expectativa, não é? Repara, Ivete, o cliente começa a ver casas de 300 mil, 400 mil... E às vezes está fora da sua realidade. E às vezes está fora da sua realidade, perfeito. Em alguns casos, não é? É preferível nós fazermos uma pré-análise com o envio da documentação, nós temos o relacionamento bancário, há uma pré-análise e dizemos... A capacidade, ok, este cliente até 200 mil, 300 mil, o que for, está confortável. Então, a partir daí, fazemos o trabalho a seguir, que é, começamos a indicar imóveis dentro desse patamar já autorizado. Isso é muito importante. Então, vocês fazem tipo uma simulação, uma pré-análise cadastral, adequa ao perfil do cliente. Exato. E aí oferece os imóveis dentro daquele perfil. Para não gerar uma expectativa falsa, né? E ele não perder tempo e nem nós também. Exatamente. E porque a partir do momento que ele decide, eu gostei deste imóvel, vou avançar. É só dar a indicação do banco, enviar a documentação do imóvel para o banco e o processo rola rápido a partir daí. Muito mais rápido, muito mais célere para todos. Isso. É isso? Parece, eu sei que às vezes, falando com alguns clientes, até nos dizem, mas parece difícil de acreditar, mas a verdade é essa. Existe uma linha de financiamento para o crédito habitação, seja para habitação própria ou seja para investimento, com os seus comprovativos de rendimento do seu país de origem. Portanto, existe, está ao vosso dispor, aproveitem e nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, Marco, Mário, obrigada demais. E olha, vocês não vão se ver livre da gente, a gente tem muita coisa para perguntar ainda para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, nosso, Ivete.